Olá pessoal, sou a Priscila Dietz, terapeuta, alquimista, e estou aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, né, a causa e o efeito. Eu gravei um outro vídeo falando sobre a lei da ação e reação, agora a gente vai falar da lei da causa e do efeito, do ponto de vista do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso crescimento, do nosso despertar de consciência, né? A terapia alquímica é muito focada nesse trabalho, o trabalho que eu desenvolvo como terapeuta é muito focado no autoconhecimento, na nossa reforma interior, no nosso crescimento pessoal, no nosso despertar de quem nós somos, né, do nosso autoconhecimento, compreender as nossas limitações, os nossos defeitos, fortalecer as nossas qualidades, fortalecer os nossos pontos positivos, para a gente buscar uma maneira de viver melhor, uma maneira de viver em harmonia, para a gente estar em paz com a gente mesmo, né, com as nossas próprias limitações e também com as nossas forças. Realmente é um mergulho em nosso autoconhecimento, e para falar de autoconhecimento a gente não pode deixar de falar de causa e efeito, porque tudo na nossa vida, eu acredito nisso e eu acho que se isso fosse discutido melhor nas escolas, se a gente tivesse mais aprofundamento, mais massa crítica para falar melhor sobre esses assuntos, a gente teria mais força de pensamento, mais entendimento, né, nós como seres humanos. Eu acho que isso tende a crescer mais e esse é o propósito. Quanto mais informações estiverem sendo compartilhadas, estiverem sendo divulgadas com esses temas, mais fortalecimento esse tema ganha e a reforma interior, o desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal tende a se expandir mais, e aí a gente vai ter pessoas mais conscientes, e quanto mais consciência, mais o mundo melhora, né? O mundo à nossa volta acaba melhorando, acredito muito isso. Quanto mais pessoas despertas nós tivermos, mais a gente tem um mundo melhor, uma sociedade melhor. Então, todos os vídeos que eu gravo, todo o trabalho terapêutico que eu realizo é com foco no despertar das consciências, no despertar do nosso propósito, no despertar de quem nós somos, né, quanto essência, despertar para algo melhor, né, e não ser mais do mesmo, mas ser mais e melhor, algo diferente do que nós somos, né? Sempre naquele foco da gente ser melhor amanhã do que a gente já foi hoje ou já foi ontem, né? Então sempre buscar a nossa melhoria contínua, o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso crescimento interior, nosso crescimento moral, nosso crescimento espiritual, independente de religião, tá, gente? Então, independente da religião que você segue, esse vídeo é um vídeo de crescimento interior, de crescimento pessoal, não tá ligado a nenhum tipo de religião de fato, tá? Então, quando a gente fala de causa e efeito, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que tudo que acontece na nossa vida existe uma causa raiz, né? O mundo, o planeta não existe ao acaso, o universo não existe ao acaso, né? As galáxias, todo o cosmos que temos conhecimento, nossa sociedade tem conhecimento até o momento, todo conhecimento científico não foi descoberto ao acaso, né? A natureza não foi criada ao acaso, tudo existe uma sincronicidade, tudo existe uma causa raiz, uma origem primária para tudo isso, né? Não faz sentido não ter, para todos esses efeitos que a gente vive, para toda a nossa vida, não faz sentido não existir uma causa. A gente pode não ter o conhecimento completo dessa informação, como nós não temos, mas sim, existe uma causa. Na natureza, aquela velha frase, na natureza nada se perde, tudo se transforma, né? Na natureza não existe desperdício de energia, tudo é aproveitado. E quando a gente fala de causa e efeito, eu preciso mencionar a sincronicidade, que foi o conceito desenvolvido de forma majestosa pelo Jung, né? Então procurem Jung, sincronicidade. Ele escreveu a primeira vez em 1929 e demorou 21 anos para concluir a sua obra sobre a sincronicidade, que, falando rapidamente, superficialmente, sincronicidade, tudo existe um significado. Então, tudo que acontece na nossa vida, existe algo
que significou aquilo, né? Então, a gente encontrar uma pessoa, a gente nascer naquela família, a gente estar naquele trabalho, se a gente saiu do trabalho, a gente encontrou um outro trabalho, a gente conheceu um amigo, tudo existe uma simbologia e existe um significado para isso estar acontecendo. Outro ponto importante, não existe coincidência. A coincidência não é sincronicidade. A coincidência, gente, nesse conceito para a gente entender a causa e o efeito, não existem coincidências. Tudo existe um significado, uma razão para existir. Então não existe sorte, azar, tudo é algo que deveria ter acontecido naquele momento de uma forma perfeita e sincrônica, tá? Então, quando acontece uma doença na nossa vida, quando acontece um acidente, quando acontece algo trágico, uma tragédia, ou quando acontece algo feliz, quando acontece, tudo vem de acordo com a lei do merecimento, né? Também tem essa questão do merecimento. Tudo que acontece na nossa vida é uma questão de merecimento. O esforço, então tudo, como tudo na natureza e no universo, no cosmos, é energia. Para aquilo acontecer, precisa existir uma energia que está ali colocando. Então, quando você coloca energia em alguma coisa, vem a lei do retorno. Quando você não coloca energia, o retorno não vai acontecer. Então, para acontecer um efeito, né, tem que ter a causa. Então, quando você está criando, você está investindo, você está se dedicando em alguma coisa, por exemplo, dedicando para ações positivas, você vai ter um efeito positivo. Então, quando você está dedicando para algo negativo, você vai ter o efeito negativo. Então, causa e efeito também está relacionado com outro vídeo que eu falei da ação e reação. Mas aqui, esse ponto principal desse vídeo, gente, que já até passou do horário, que é no máximo 5 minutos, que é o meu objetivo, importante desse vídeo, não acreditem que tudo acontece aleatoriamente. Pelo contrário, tudo acontece por uma razão, tudo existe uma causa raiz, né? Então a gente está aqui nesse momento, a gente está nessa família, a gente está nesse trabalho, a gente está com essa dificuldade pessoal, a gente está com uma limitação, a gente está com um bloqueio, tudo que vem no nosso mapa natal, trígonos, quadraturas, tudo isso que eu trato, né, nos atendimentos, não existe, não aconteceu por acaso. Aquilo não foi um azar, ou é que a gente não deve interpretar isso como um azar, uma coisa aleatória. Nossa, eu nasci nesse horário, nessa data, nessa cidade. Foi puro acaso. Não existe. Foi sincronicidade, né? Tudo é sincronicidade, tudo é sincrônico. A natureza é perfeita, o universo é perfeito. Nós somos perfeitos também, mas precisamos encontrar esse caminho da perfeição. E aí, para encontrar esse efeito, encontrar esse caminho da perfeição, a gente precisa causar isso, né? A gente precisa criar essa energia para isso, precisa movimentar essa energia, precisa buscar, precisa usar o nosso livre-arbítrio, né? Que vai ser um outro vídeo que eu vou falar sobre o nosso livre-arbítrio. Até que ponto temos realmente um livre-arbítrio? Até que ponto temos domínio desse livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio também está diretamente relacionado às leis de causa e efeito e ação e reação. Porque a partir do nosso livre-arbítrio, essas leis se movimentam. A partir das nossas escolhas, essas leis vão se movimentando. A partir das nossas atitudes, pensamentos, palavras, a sincronicidade vai acontecendo, né? Então, muito obrigada. Quem quiser saber mais informações, quiser compartilhar, eu deixo sempre aqui embaixo os meus contatos, meu Instagram, meu Facebook. A gente também tem um grupo, criei um grupo que eu só compartilho informações relacionadas à terapia alquímica, de autoconhecimento, de crescimento pessoal. Então pode mandar um WhatsApp no WhatsApp que eu deixo aqui embaixo, tá bom? E será um prazer entrar em contato. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!